Capítulo 55. Só poderia haver um protagonista em um mundo. A interface já havia dito a Il Seodan que a Terra já tinha um protagonista quando ele estava caçando o protagonista Lee Yeon-jun. Lee Yeon-jun não era o protagonista da Terra moderna, e sim de um mundo caído dentro da masmorra S chamada o Ethered Snow Peak of Paulownia's 3.000 anos de amargura. Como protagonista, ele constantemente se tornava mais forte ao receber a bênção do mundo sempre que superava uma crise. Além disso, tinha uma habilidade fraudulenta chamada Atenção, A. A interface também disse que se Lee Yeon-jun limpasse a masmorra e escapasse para a Terra, o momento do prólogo chegaria mais cedo porque os dois protagonistas se enfrentariam. Em outras palavras, a razão pela qual a interface deu ordem de matar Lee Yeon-jun foi por causa do homem na frente dele, Lee Dong-jun. Com suas habilidades atuais, suas chances de vencer um duelo contra o protagonista Lee Dong-jun são de 0,0000. Eu sei, então, por favor, pare. 0,0001%. Filho de uma. Estas eram probabilidades extremamente baixas. E o Seodan teria uma chance maior de afundar um porta-aviões com uma pedra do que vencer Lee Dong-jun. Seodan franziu a testa. Seu corpo ainda estava tenso, mas então, uma nova mensagem veio do sistema. Mas se basear seu método de caça em estratégia em vez de duelo, sua chance de sucesso aumentaria para 16, não. Neste exato momento, 19%. O que? Tenho certeza que tem algum tipo de grande estratégia em sua cabeça agora, certo? Seodan tinha um olhar perplexo em seu rosto enquanto ouvia as palavras da interface que estavam cheias de excitação, ao contrário de como era de costume. Mas não tenho nada agora. Isso não pode ser verdade. Meus cálculos são baseados em destino. Deve haver alguma coisa. Aspas, ponto de interrogação, aspas. Depois de ouvir as palavras do sistema, Seodan olhou para Lee Dong-jun. Então, na frente dele, a janela, enredo, apareceu. O enredo. O retorno do governante mais forte. Um governante que fez um contrato com o espírito do Dharma. Mas eu prometi a mim mesmo viver uma vida normal pelo resto da minha vida. Por favor, seja meu pai, até eu me formar. Porque eu tenho uma filha. O enredo era tão estranho que era difícil extrair qualquer informação. Isso significa que ele é Dharma. E além disso, também teve uma filha. E o Seodan olhou para a janela nivelada que flutua em cima da cabeça de Lee Dong-jun. Vixe, nível 500. Sim, 500. Um caçador Rank SS é equivalente a qual nível? 200. Então, e quanto ao Rank SSS? O lendário SSS, que nunca apareceu na história da Terra. Nível 350. O quão forte esse cara é? E o Seodan quase deu um passo para trás de medo. Felizmente, se impediu de fazê-lo em cima da hora. Por outro lado, Lee Dong-jun sentiu uma sensação estranha vinda dele. Não consigo sentir nada desse cara. Todo ser vivo tinha uma energia natural circulando dentro de seu corpo. Super-humanos da Terra estavam injetando uma fonte externa de energia chamada éter em seu corpo, enquanto o regressor Dong-jun tem uma energia semelhante a que ele chamava de magia. Ele atingiu o estado de ser único com a natureza. Ao usar a técnica, com a natureza, era possível para um praticante de artes marciais de nível extremamente alto mascarar seu corpo para fazê-lo parecer uma pessoa completamente normal. No entanto, ninguém seria capaz de fazer isso na frente de Lee Dong-jun. Ele era o artista marcial mais forte que alcançou o status de Lorde Lendário, aprendendo as artes marciais do Dharma, que foram passadas desde o início dos Murin. Portanto, era um grande problema quando não conseguia reconhecer a natureza da energia dentro do homem à sua frente. Eu mal posso sentir sua energia. Seja em Murin ou na Terra, sempre foi pensado que era o mais forte, mas agora, em sua frente, havia uma existência que poderia ser uma ameaça. Preciso matá-lo se quiser continuar vivendo uma vida normal.
Li Dongjun enviou uma energia intangível para as pontas dos dedos. Matar Yu Seodan seria uma coisa fácil já que dominou as artes da espada, que era uma escola rara em Shaolin. Mas... ponto de exclamação aspas. No exato momento em que ele decidiu fazer isso. Não posso derrubá-lo. As habilidades de Li Dongjun, Prever, SSS e Sexto Sentido, mostraram que mesmo que direcionasse sua energia para Yu Seodan, ele evitaria a morte desaparecendo como uma miragem. Murmúrio. A distância entre os dois era de 3 metros no máximo. Embora não pudesse detectá-lo, já havia assistido alguns vídeos com antecedência para conhecê-lo melhor. Na melhor das hipóteses, ele seria um guerreiro de segunda ou primeira classe, mas então por que não conseguiria derrubá-lo? Ele tinha algum tipo de habilidade furtiva? Enquanto Li Dongjun estava ocupado pensando assim, Yu Seodan abriu a boca. Antes, você disse Murin? Apenas 5 segundos se passaram desde que Li Dongjun fez a pergunta a Yu Seodan. Nesse intervalo de segundos, incontáveis pensamentos passaram pela cabeça deles. Agora que ambos já tinham terminado de avaliar a força um do outro. Era hora de ir para o assunto principal. Seodan decidiu confiar no protocolo de fuga de emergência da interface e tentar falar com ele. Tenho certeza que você veio me ver porque eu mostrei uma arte marcial em público que lembra as artes marciais dos Murin, mas acho que foi um mal-entendido. Sim, sou um regressor dimensional, mas não sou um usuário de suas artes marciais. Então, em outras palavras, você é um regressor dimensional, mas não de Murin. Como você sabe, a maioria de nós foi para o mesmo mundo que você, que é Murin, mas eu estive em outro mundo. Suas palavras eram verdadeiras e falsas. E o Seodan não era um deles, mas um viajante dimensional. Mesmo que quisesse esconder o fato de ter ido para outra dimensão, sabia que não poderia fazer isso na frente de Li Dongjun. Nesse caso, não havia outra escolha a não ser dizer a Li Dongjun que ele usou um poder que não existia na Terra. Um poder que lembrava as artes marciais dos Murins. Então, está dizendo que não está sujeito a nenhuma regra? Isso está correto? Seodan adivinhou que as regras sobre as quais Li Dongjun falava eram algo como: não use ou ensine artes marciais, e não faça nenhuma conexão pessoal. Essas regras que devem ser seguidas pelos regressores. Essa proibição provavelmente foi criada pelo protagonista na frente dele. Se Li Dongjun decidiu atacar Yu Seodan para impedi-lo de usar seu poder na Terra, mas agora não havia nada que pudesse fazer. Seodan percebeu que deve haver algo diferente sobre Murin. O que significa que os usos do poder de outro mundo não seriam um problema. Com certeza, você não é um de nós. O que significa que nossas regras não se aplicam. Me desculpe por de repente entrar assim. Como esperado, Li Dongjun não fez nada contra Yu Seodan. O que significava que sua conjectura estava correta. Papai. Uma garota do ensino médio vestindo um uniforme da Academia Coreana de Superpoderes correu em direção a Li Dongjun e agarrou sua mão enquanto franzia a testa. O que você está fazendo aqui? Vamos rápido. Há algo que eu preciso dizer a este homem, você não vê que estamos conversando agora? Ah, me desculpe. Ela se virou e pediu desculpas. E o Seodan disse apressadamente a ela. Não, está tudo bem, eu sou muito próximo do seu pai, então está tudo bem. Haha, sua filha é muito fofa. Traço reticências. É isso mesmo? Prazer em conhecê-lo, meu nome é Shin Hye-ji. Sim, eu sou Yu Seodan. A propósito, seu sobrenome é Shin? Shin Hye-ji sorri desajeitadamente com essas palavras. E então, Li Dongjun se intrometeu. Há algumas razões. Oh, tudo bem. Depois disso, um momento de silêncio desceu entre os dois, e então, Shin Hye-ji abriu a boca mais uma vez. Ah, eu vi o Sr. Yu Seodan na TV antes. Que incrível! Ao contrário de Li Dongjun, a personalidade da garota era bastante descontraída. Ela poderia falar com Yu Seodan sem nenhum problema. Então ela caiu em si e se virou para seu pai. Vamos agora.
A senhora Yu Sou-yang está esperando por nós. Yu Sou-yang era o nome de um caçador A.S. na Coreia, bem como uma das mulheres mais bonitas do mundo. Mas mesmo depois de ouvir o nome, Dong-jun apenas fez uma cara seca. Que chatice! De repente, uma mensagem apareceu na frente dos olhos de Seo-dan. Habilidade Caçador de Protagonistas foi ativado, mostrando uma parte das habilidades do protagonista. O protagonista Lee Dong-jun tem habilidade passiva, Atraente, S.I., Encanto, SS. Seo-dan sabe que Dharma era um monge budista. Mas para um monge budista ter cerquilha harem, como uma de suas marcas, tinha certeza absoluta de que era por causa dessas habilidades. Graças às suas incríveis habilidades, garotas bonitas parecem se reunir ao seu redor. Mas e a filha dele? E o Seo-dan adivinhou que Lee Dong-jun estava em seus 20 e poucos anos ou início dos 30. Para um homem tão jovem ter uma filha tão crescida quanto Shin Hye-ji era tão estranho. Seo-dan olhou lentamente para a garota que se chamava sua filha. E então, outra mensagem da interface veio à sua mente. Encontrei a habilidade, 13 espadas de Buda Dharma, dentro do personagem coadjuvante, Shin Hye-ji. O quê? Seo-dan lentamente levantou a cabeça e olhou para Lee Dong-jun e o viu acenado em despedida com um olhar aborrecido. Nós vamos indo agora. Tenho um compromisso com minha filha. Talvez, pensasse que ninguém saberia o que estava fazendo. Na verdade, Seo-dan não saberia se sua habilidade não tivesse contado a ele sobre isso. Assim, por favor, vá com cuidado. O rei do Dharma mais forte do mundo. Aquele que fez 2 regras que todo repatriado de Murim tem que seguir. Ele tem um harém e até ensinou artes marciais para sua própria filha. O próprio protagonista estava quebrando ambas as proibições. Você conheceu o Supremo? Sim. Poucos dias depois, encontrei um regressor que conheci no ginásio Jansiu um tempo atrás. Ele respirou fundo e soltou um suspiro pesado quando ouviu as palavras, Supremo Dharma, da minha boca. Como deve imaginar, as proibições impostas a nós foram criadas por ele. Entendo. A propósito, você não disse que há outro Supremo ao lado de Lee Dong-jun? Isso mesmo. Eles são chamados de Sheonma Supremos. Pode parecer estranho para as pessoas modernas, mas havia outro que já foi chamado de Grandes Montanhas em Murim. Tenho certeza de que eles vieram conosco quando cruzamos para a Terra, mas ainda não ouvi nenhuma notícia deles. Não é um show de artes marciais nem nada, mas ouvir algo como Sheonma. Eles realmente têm todo tipo de coisa. Tirando os Sheonmas escondidos, Dharma é o mais forte em Murim. Está correto, mas abaixo deles, há pessoas chamadas, 3 reis e 6 imperadores. Por favor, fale sobre eles em termos mais simples para que eu possa entender. Murmúrio. Essas 9 pessoas são semelhantes a caçadores de Renki A e Dharma e Sheonma são caçadores de Renki S. Em outras palavras, há 9 pessoas fortes aqui na Terra que ainda são mais fracas que o Dharma. De qualquer forma, se os 9 trabalharem juntos ou se todos os guerreiros de Murim trabalharem juntos, eles podem vencer Dong-jun. Eles não ousariam. Dharma é nosso benfeitor que nos permitiu retornar à Terra. É apenas hipotético. Kim Do-hak agonizou com isso, então suspirou pesadamente e acenou com a cabeça. Não posso dizer com certeza porque minha habilidade não é boa o suficiente, mas talvez seja possível matá-lo. O problema é que os 3 reis e 6 imperadores estão escondidos em algum lugar da Terra, e é impossível reunir todos. De alguma forma, sinto que o mundo chamado Terra de repente ficou maior do que eu pensava. Eu me senti como um sapo que fugiu do poço. Achei que já tinha perambulado pelo poço o suficiente para ver tudo o que ele tinha a oferecer. No entanto, o mundo dentro do poço estava cheio de coisas que eu nunca tinha visto. Ainda não era hora de sair do poço. Tudo bem, deixe-me fazer mais uma pergunta. Está realmente me dando um lugar na sua guilda, certo? Claro, eu não sou alguém que vai contra minhas próprias palavras.
Mas acho que você está fazendo isso agora. Claro que não. De qualquer forma, o que acontece se um regressor dimensional quebrar as regras? Kindle respondeu com uma expressão que era como se estivesse dizendo, isso não é óbvio. Ordem de matar, ponto de exclamação. Todo repatriado de Murim seria seu inimigo. Eu consegui evitar que os cantos da minha boca se levantassem depois de ouvir suas palavras. Não posso ter certeza de nada ainda. Mesmo Kindle, que era um mestre supremo, só podia usar palavras como, provavelmente, e, ou. Ele não podia estar completamente certo sobre este assunto. Kindle era alguém comparável a um super-humano de rank A, mas em termos de nível, estava apenas no nível 115 no máximo. Enquanto o nível de Li Dongjun era 500. Simplificando, sua força era tão esmagadoramente forte. Em outras palavras, qualquer que fosse o plano que eles fizessem agora, a taxa de sucesso era próxima de zero. Li Dongjun. Ele tinha 32 anos, tinha uma filha de 17 anos, Shin Hye-ji, e está vivendo uma vida normal como um policial de baixa patente. Claro, sua idade e status provavelmente são falsos. Ele tinha muitos caçadores reunidos ao seu redor, especialmente caçadoras. Park Sang-ho também o informou que o homem também costumava jantar com espadachins da China. Infelizmente, a maioria das informações era vaga. Foi principalmente uma história baseada na declaração da testemunha ocular. Não havia nenhuma fotografia ou qualquer coisa para apoiar as alegações. E só porque a evidência estava lá não significava que os 3 reis e 6 imperadores junto com todos os guerreiros de Murim se levantariam para lutar contra Li Dongjun. As chances de eles ganharem também não seriam de 100%. Agora eu entendo porque a interface me disse que eu tinha 15% de chance de sucesso em matá-lo. Mas ainda não é a hora. O que eu quero é 100% de chance de vitória, não 15%. Para fazer isso, eu preciso me tornar mais forte caçando protagonistas de todas as dimensões, e então eu preciso criar uma sala de treinamento, expandir meu poder e conhecer os 3 reis e 6 imperadores. Não há necessidade de ter pressa. O ataque só começará quando a Terra entrar no epílogo. A caça por Li Dongjun provavelmente será feita a longo prazo.